Olá, entrando novamente aqui no 745 para tentar conversar. Depois de chamar alguém para conversar, caiu a internet, travou tudo. Vamos ver se agora dá, né? O pessoal tá sendo avisado. Eu quero responder. A Priscila entrou comigo ao vivo. Quero ver se eu consigo responder a pergunta dela, que eu acho que é bem interessante, né? Muita gente entrando. Oi, pessoal, de novo, voltando. Bora lá. Tantã. Aí, pessoal chegando. Queria ver a Priscila entrando porque eu queria muito que ela percebesse a resposta. Mas assim, gente, é importante. Agora tá tudo normal na live? Estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Infelizmente eu não vou poder receber mais ninguém ao vivo comigo, né? Depois a gente volta a fazer esse sistema que eu acho que é bem interessante. Eu quero estar conhecendo vocês, é legal pra mim também. É um estímulo, né? Beleza, então tá. Bom, gente, quando a gente fala em questões de pele, de cicatrização, a aurículo, ela pode ajudar sim, tá? Mas a gente não pode apostar, né, todas as nossas expectativas em cima da auriculoterapia. Até porque essa mãe que tá amamentando e tá com fissura, rachadura no bico, sente muita dor, sente muito incômodo. E o pior é que está associado muitas vezes, né, a todo um estresse, porque é o primeiro filho. Normalmente isso acontece na primeira gestação, né? Então, claro que tem um preparo antes, tem tudo isso. Bom, tirando tudo isso de lado, que acho que principalmente, né, o setor da enfermagem, a parte da medicina, do obstetra, eles orientam, né, de ficar ciente que tem que cuidar, né, antes, prevenir antes de acontecer o problema. O que nós vamos fazer na auriculoterapia? O que nós podemos trabalhar? A questão da dor. Podemos trabalhar a questão da pele. Nós temos ponto de pele, nós temos o ponto da mama, nós temos anti-inflamatório para aliviar a dor. Então isso vai ajudar essa mãe a voltar a amamentar, se ela interrompeu, tá? Então é uma maneira, da mesma forma que eu usaria para cicatrização de outras situações, tá? Tem outras situações ali que eu poderia estar usando na questão de cicatrização de pele. Essa é a aposta, mas assim, dizer que tem trabalho sobre isso, ainda não li. Tem sobre a amamentação, sobre a melhora da amamentação, mas não sobre a fissura de mamilos ou sobre a questão da rachadura e tudo mais, tá? Mas vale a pena você testar. Por quê? Porque só mesmo o alívio da dor já vai ser uma grande vantagem para essa mãe. Porque ela tá ali, ela quer amamentar, ela sabe da importância da amamentação. E aqui a gente faz um parênteses, que a amamentação, gente, ela não é importante somente para a imunidade desse bebê, para o fortalecimento dessa criança, para a conexão da mãe com o filho. Ele é muito importante também para o desenvolvimento orofacial, crânio-orofacial. Por quê? Porque a amamentação é o único exercício que o bebê faz, o único exercício. Então, a face cresce à medida que o bebê amamente. Então, isso é importante. Tem muitas crianças, por exemplo, que tem a mandíbula para trás, ela vem para frente, ela melhora o crescimento, você estimula o crescimento até da articulação, da parte do osso da mandíbula e tira ela da articulação, fazendo com que ela melhore a postura mandibular, a posição de mandíbula. Então, você vê crianças que antigamente usariam um aparelho, hoje você pode prevenir isso com a amamentação. É a melhor maneira de você prevenir a maloclusão, é a amamentação. Só para vocês terem uma ideia. A gente atrela muito a amamentação ao valor nutricional, e existe, ao valor da parte biológica, né, da parte fisiológica, de melhora de vida, de qualidade de vida desse bebê. Mas além do fator da relação psicológica, da relação nutricional, nós temos também crescimento orofacial, que é importante, tá? Muitas má oclusões podem ser revertidas
aí com a amamentação e depois, claro, introdução de alimentação mais dura, de pastosa para dura e aí vai. Mas aí eu já tô entrando em outra área que não é a auriculoterapia. Mas principalmente, o que você tem que pensar na auriculoterapia é restabelecer a união do tecido, né? Porque tá uma descontinuidade, tem ali uma fissura, tem dor, diminuir a dor. Então eu penso, irrigação tecidual. E a auriculoterapia, ela pode me ajudar sim no equilíbrio do organismo, ao mesmo tempo o alívio de dor e o alívio aí do incômodo, né, da inflamação, tá? Então isto é bem importante. Muito boa pergunta, Priscila. Aqui, ó, a Bru tá me perguntando, pacientes com dificuldades para engravidar, quais pontos usar além do útero e ovário? A dificuldade de engravidar, ela às vezes vai além, né? O que a primeira coisa que você tem que pensar é ter certeza que o problema é feminino. Já aconteceu de muita gente tratar a esposa, a mãe, que quer ser mãe, e esquecer do homem, e o problema estava nele. Então, tem que tomar cuidado com isso. Segundo, tem que ver se tem alguma alteração fisiológica, se ela tem algum problema, alguma coisa que a impeça de engravidar. Se ela tem algum problema fisiológico, eu tenho que atuar no problema, então eu tenho que saber exatamente o que é. E aí sim eu consigo ajudar essa pessoa. Tá? Por quê? Porque ela tem algum problema no ovário, tem algum problema no útero, tem algum problema hormonal. Eu vou pensando que estruturas estão relacionadas. Então, a etiologia do problema, gente. E aí você entra. E se não for nada? Se não for nada, é cabeça. Aí eu já vou fazer uma outra abordagem mesmo na auriculoterapia, tá? Na auriculoterapia, o que eu posso fazer? Se eu tenho um problema emocional, eu vou tratar o problema emocional. Eu tenho que trabalhar a ansiedade, eu tenho que trabalhar todas essas questões. Se eu tenho um problema fisiológico, se eu tenho um problema hormonal, eu vou trabalhar essa questão. Quem são os hormônios? Eu tenho que investigar isso, tá? Quais são os hormônios que estão envolvidos? Quais são as estruturas do meu corpo que estão nesse hormônio? Que vão sintetizar esse hormônio, por exemplo, ou liberá-lo. Eu tenho hipófise, eu tenho glândulas endócrinas. Mas essa mulher, ela tá tão tensa com a situação que quer engravidar que ela não tem vontade. E além da cabeça, o que eu tenho que estimular? A vontade. Essa também é uma outra pergunta que andaram me fazendo aí em inbox. Como estimular a libido feminina? Então, libido feminina. Primeira coisa também, a gente tem que pensar, tá aqui. Ansiedade, muita coisa para fazer, às vezes dupla jornada, se não tripla jornada. E aí, né? Que vontade vai ter? Então, tem que pensar nisso também. Aí eu colocaria genitais. Outro ponto que não pode faltar. Tem um pontinho que muita gente fala do resultado dele, que pode ser uma boa, vale a pena vocês testarem, que é o ponto da boca. Também, até por causa dos tecidos, por ser mucosa. Então, vale a pena você incluir aí e ver se a nossa pacientinha engravida. Isso é muito legal, tá, gente? É muito bom a gente ter... pacientes que a gente possa ver o resultado, né? E assim, eu já tenho várias pessoas, até eu mostrei um caso, acho que foi da Andrea, não sei se a Andrea tá aqui na live, ela foi a minha primeira, da turma, né? Da primeira turma do Auriculoterapia de Sucesso, e ela me mandou a foto de um bebê, falando da notícia da moça que queria engravidar e ela conseguiu. Tem um vídeo sobre libido e funciona. Usei exatamente como fala no vídeo. Olha aí, ó. Tá aí, ó, viu? Doutora... Aqui, ó. Pode ter. A Kátia tá perguntando aqui. Se vocês puderem deixar a perguntinha aqui no quadradinho que tem um ponto de interrogação, eu identifico melhor. Senão aqui às vezes eu posso não ver a pergunta, tá? Fraqueza nas pernas tem relação com a circulação e diabetes? Tem relação também pelo fato, muitas vezes, de não estar fazendo exercício físico, tá? Você não tem um fortalecimento muscular. E quando você não tem um fortalecimento muscular, acaba sendo pior, tá bom? Então, cuida com isso. Tem uma pergunta que me fizeram que eu falei que eu ia responder na live, que é sobre acne. Eu não sei se ontem eu falei sobre isso ou alguma das lives, sobre sangria, e ela ficou na dúvida se era no ápice ou na pele. Às vezes, para tratar só a acne, não quer dizer que você precise fazer sangria, tá? Você pode incluir
como um ponto normal no teu tratamento. Eu vou fazer e posso colocar o ápice, e devo pôr o ponto da pele, tá? Devo pôr o ponto da pele. Então são opções que eu tenho para tratamento. Muitas vezes você não precisa fazer sangria nesse ponto, tá? Mas fazer o tratamento e incluir esse ponto. São opções. Você viu que não melhorou, aí sim você pode trabalhar. A paciente não dorme. Marli. Paciente não dorme. Fiz aurículo, mesmo assim acorda 3 horas e não dorme mais. Puxa, Marli, sempre investigar tudo que pode ser, tá? Investiga tudo que pode ser. Pode ser a tireoide, pode ser um distúrbio no sono, pode ser ansiedade, pode ser que essa paciente começa a dormir e daí ela começa vamos dizer, pode dar apneia, pode ter síndrome das pernas inquietas, então pode ter muita coisa envolvida. O ideal é você ter um diagnóstico. Agora, fiz aurículo não quer dizer sinal de resultado. Fazer aurículo não quer dizer resultado. Gente, presta atenção, isso é importante. Fiz aurículo e não deu resultado. Muitos auriculoterapeutas não têm resultado, tá? Muitos. Porque existem auriculoterapia e existem auriculoterapia. Existem cursos diferentes, abordagens diferentes, terapêuticas diferentes e você pode não estar fazendo uma abordagem correta. Então, a primeira coisa que você tem que eliminar, são várias coisas. Tem um vídeo meu lá no YouTube falando sobre os possíveis erros, né, na auriculoterapia. Mas entre eles, gente, nós temos que tomar cuidado com a abordagem que nós estamos fazendo. Eu não posso falar das outras técnicas, tá? Mas eu posso falar da minha técnica. Se você falasse assim, Lirane, fiz auriculoterapia, sou tua aluna, por exemplo, como acontece também. Aí a gente vai investigar outras causas, tá? Então, isso é importante. Claro, o paciente tem que investigar, você tem que tratar baseado em resultado do que o paciente tem, mas ao mesmo tempo avalie aí que tipo de auriculoterapia você pode estar fazendo também, tá, gente? Isso também é importante. É importante você saber. Gente, tem gente aqui me pedindo para entrar na live comigo. Tô louca para aceitar. Eu sei que pode dar ruim. Vamos lá. Deixa eu responder mais alguma, daí mais eu tento. Olha só, Priscila. A Priscila colocou aqui, ó. Lirane, para um paciente com enjoo para viajar, quanto tempo antes de usar o ponto do vago? O ideal é que você use até assim... Às vezes na hora ele dá resultado, tá? Eu tava com problema com o Daniel, com meu filho, e eu sempre tô usando a auriculoterapia antes de viajar. E até agora no ônibus aqui a gente tinha um caminho que tinha muitas curvas, muita gente passava mal e ele também. Aí eu coloquei, mas claro, eu coloco vago, coloco ansiedade. O vago, gente, trabalha muito bem em questão de medo frente a um evento, medo de viajar, medo do avião. Então, o enjoo mesmo, eu tenho que acrescentar, eu tenho que pensar aí no enjoo, pontos como a cárdia, por exemplo, tá? Então, é interessante. A aurícula atua muito bem. Tá, opa, peraí, deixa eu colocar aqui. Que daí assim vai. Muito bom. Aqui, esse caso é um caso grave, ó. Liriane não, Pati, é Lirane, gente, Lirane, não vale, hein? É possível tratar uma mulher, eu vou te perdoar, porque eu tenho certeza que foi o corretor. É possível tratar uma mulher que foi abusada sexualmente e hoje não consegue mais ter relação sexual? Ela prefere... Eu não consigo ver a continuidade da sua pergunta, tá? Mas, assim, é um caso complicado, Paty, que eu acho que vale a pena você tratar sim, tá? Vale a pena. Como é que você vai tratar essa mulher? Ah, viu, Paty? Falei que tinha sido corretor. Pensa nela, primeiro, ponto do psiquismo não pode faltar, tá? Um equilíbrio geral,
Eu imagino, não sei se você, para tratá-la, você é psicóloga ou não, mas associa a auriculoterapia. Tende a dar mais resultado, tende a funcionar melhor com o paciente, as terapias, tanto a parte psicológica, né? Ir para uma psicóloga, fazer um acompanhamento e associar uma terapia como aurículo. Então, vai equilibrar o emocional dessa paciente mais rápido, tá? Vale a pena. Deixa eu ver aqui se eu consigo chamar alguém. Vamos ver, né? Vamos ver. Meire. Eu sei, Meire, vamos ver. Tô te chamando, não sei se você fez isso sem querer ou não, mas de qualquer forma, tô aqui. Foi, perdão, Lirane. Bolsa ocular, aurícula ajuda? Puxa, pode tentar, viu? Mas assim, eu acho que pensa principalmente na irrigação, né? Isso é uma coisa interessante da gente estar trabalhando. Pensa em olho, tá? Mas assim, é difícil você afirmar. Nunca li nenhum artigo falando, tá? Nunca li nenhum artigo dizendo assim, ajuda assim ou não. Deixa eu ver aqui. Obrigada. Ó, tratar noctúria. Noctúria. Na verdade, eu não sei nem o que é, tá, Bru? Acho que vale a pena você. Quando você for falar em alguma doença, você tem que pensar assim: é, o que ela está causando, qual a etiologia, qual o problema, tá? Isso é importante você saber. Isso é importante. Os detalhes, tá? É que nem. Tem coisas assim que faz parte do dia a dia, mas tem outras que não. Tem muita doença, gente. Isso até me deu um insight. Nossa, chegamos a 80 na live de manhã cedo. Que legal. Quanta gente comprometida com o seu aprendizado, né? E um desistiu, mas não tem problema. Assim, gente, quando a gente fala, Lirane, trata nictúria, xixi noturno. Eu conheço como enurese noturna mesmo, turno, tá? Tem a ecoprese, mas eu não sabia. É nictúria ou noctúria? Ou errou? Por isso, às vezes, a gente acaba se confundindo aqui. Quando você tem que pensar sempre, gente, quando falam de alguma doença você não tem conhecimento, por exemplo, um exemplo, tá? O paciente chega, você não tem conhecimento, você não sabe qual é a doença, busca saber o que ela causa, busca saber como isso te incomoda. Tá? Você não pode fazer assim que nem eu fiz aqui. Não sei do que se trata, tá? Isso que eu fiz, você não faz com o seu paciente. Por quê? Ó, tô dando macete ainda. Por que você não faz? Ó, nictúria. Você não faz. Você pergunta assim, por exemplo, que nem a Iandra. Bom, não sei o nome agora, não dá para aparecer aqui direitinho, né? A nictúria. Tá, e como é que isso te incomoda? Para o paciente, você não precisa dizer que não sabe. Você não está mentindo, tá? Você não vai afirmar. Nossa, não sei nem do que se trata. Imagina, alguém está te procurando por uma doença e você fala isso. Então, não é por aí. Você vai falar assim, mas como isso está te incomodando? O que isso está interferindo na sua vida? Qual o seu problema? Entendeu? Você já investigou? Você tem algum exame? O porquê isso está acontecendo? Você já sabe a origem? Opa, quando ela vai te falando, você vai anotando. E aí você vai pensando como você vai tratar, tá? Então, esta é uma maneira de você abordar problemas que você não sabe como fazer para tratar, tá? E aí, nesse caso, noturno, enurese noturna ou a nictúria, como estavam falando, você vai pensar na origem dela, o que está causando, se é emocional ou se é fisiológico. E se é fisiológico, quais as estruturas que eu posso envolver, tá? Essa é uma maneira de você fazer a abordagem. Aqui, a Ra Freitas tá dizendo assim, Lirane, você chega a misturar o uso de semente, esfera, prata, ouro ou cristais ao mesmo tratamento? Não, não faço isso.
E mais, eu fiz um post antes de abrir a live hoje sobre esse assunto. Porque uma pessoa me perguntou assim, ah, Elirane, mas é tão difícil, já faz um tempo. Pensar em sedar e tonificar, eu sempre me confundo. E eu quis libertar ela desse pensamento. E hoje eu estou querendo libertar vocês desse pensamento também. Gente, sedar e tonificar, qual a importância? Qual a importância de sedar e tonificar? Quem pode afirmar que existe sedação e tonificação na aurícula? Da onde veio esse princípio? Esse princípio veio da chinesa, da MTC, mas da acupuntura, não da auriculoterapia. Entendeu? Então, a gente tem que pensar bem até que ponto vai sedar ou tonificar. Artigos sobre isso, comprovação científica sobre isso. Na China, por exemplo, como eles estão fazendo, já que lá é o berço. E na China nunca dá e nem tonificar. Eles usam sementinha, por exemplo, tá? Eles não usam outro estímulo e dá resultado. Aí nós estamos variando. Eu acho ótimo, eu adoro variações, tá? Mas daí vem alguém e fala assim, não, tem que ser daí tonificada. Aí você usa prata e ouro, só que não existe prata e ouro. Não existe um estímulo de prata e ouro. Existe folhado a ouro, folhado a prata, que nem são folhados. Aliás, que nem são ouro e nem prata, são folhados. Então, agora imagina se a pessoa tem alergia a esse material. Se ela tem alergia a um brinco de bijuteria, por exemplo. Imagina o dano que você vai causar nesse paciente. Imagine o problema. Qual é a experiência que ele vai ter com a auriculoterapia? Entenderam aonde vai o meu pensamento quando você mistura? Não só misturar, mas usar mesmo prata e ouro. E para quê? E aí eu finalizei. Eu queria muito. Vai lá comentar esse post. Eu quero saber se você usa sedar e tonificar, se foi esclarecedor para você, se você já fazia sem tonificar ou sedar, se você parte do princípio que apenas equilibrar. E eu fui e coloquei assim, a auriculoterapia, ela é mais simples do que você imagina. Mas não quer dizer que ela é fácil, tá, gente? E o que eu quero dizer com isso? É simples correr uma maratona. Basta você colocar um tênis e sair correndo. Mas é fácil? Não, né? Você tem que se preparar, você tem que correr, treinar, fazer restrição alimentar. Então, não é que eu esteja facilitando demais. Pelo contrário, você tem que estudar muito, você tem que ler, e é importante. Não é assim, vou fazer um cursinho de aurículo, vou aprender aurículo e vou sair fazendo. Ou eu compro o Atlas da Lirane e assisto as lives, os vídeos e vou fazendo. Não, gente. Você tem que pensar que você está lidando com um ser humano e que às vezes chega para você com muitos problemas. E ele não quer que você faça algo que cause mais problemas. Ele não precisa de mais problemas. Ele já está chegando para você com muito problema, com muito incômodo, às vezes com uma dor profunda. E aí você vai lá, faz meia boca, achando que está fazendo auriculoterapia, e aí piora a situação dele, tá? Então, pense antes de fazer, tá? Pense antes de fazer a auriculoterapia. Não se resuma a ser pequeno, não se resume a pouco. Faça uma boa auriculoterapia, faça algo de qualidade, invista em você, no seu crescimento profissional, pois só assim você vai conseguir crescer, só assim você vai ter pacientes, assim, gerando resultado, e quando você tem esses resultados, mais pacientes virão. Não pense que o auriculoterapeuta meia boca se mantém no mercado. Não se mantém. Tá? Não se mantém. Por quê? Porque você acaba não tendo casos, você acaba não tendo resultados, você pode prejudicar pacientes. A gente escuta, vocês não têm noção do que a gente escuta nos bastidores, de pessoas que foram tratar e o paciente desmaiou, passou mal, teve diarreia. Por quê? A família inteira teve diarreia. Por quê? Porque não tinha terminado o curso de aurícula ainda, foi lá se meter a fazer e acabou errando o ponto. Posso causar dano no meu paciente? Posso. Gente, nós estamos trabalhando na área da saúde. Por que que você vai começar a auriculoterapia? Qual é a tua intenção? Na verdade,
duas intenções movem a gente. Ajudar o próximo, ajudar as pessoas que estão precisando e se ajudar. Porque você vai ganhar, por isso vai trabalhar e vai começar a ter o seu rendimento. E as duas razões são nobres. Porém, gente, o que não é nobre é assim, ó. Ah, eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Busque o melhor, se capacite. Entende? Busca o melhor. Não busca o meia boca. Tá? Isso, assim, ó, tudo contempla, tudo te ajuda quando você vai para o caminho certo. Sabe? Não se resuma a fazer pouco. Vai e esmere, faça o melhor, entregue mais, tá? Pense sempre assim. Vocês já pararam para pensar? Poxa, nossa, Lirane, por que ela fica aqui dividindo conhecimento? Eu quero ser luz, eu quero ajudar mais pessoas. Eu quero mostrar para vocês que vale a pena você investir, você estudar, você investir seu tempo, porque acima de qualquer coisa, não é o seu dinheiro o problema, muitas vezes é o seu tempo. O tempo é muito mais valioso para a gente hoje. Ele é importante, tá? Ele é muito mais importante que qualquer coisa. Então, invista o seu tempo em se capacitar para daí sim você atender um paciente. Quando você tem um paciente na sua mão, você não tem qualquer pessoa. Você tem uma pessoa que está sofrendo e que você quer ajudar. E aí você vai lá e atrapalha. Então, lembre, eu falei isso ontem, mas eu não fui tão enfática, que de boa intenção o inferno está cheio, tá? E isso é uma verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com a boa intenção. Se capacite, faça algo para daí você poder cada vez mais crescer nessa área. Nada impede você de começar a estudar, dar os primeiros passos, isso é importante, mas sempre tome cuidado. Tome cuidado com o que você está exercendo aí de profissão. E eu digo isso não só na auriculoterapia, porque vocês sabem que nós temos, olha quanto erro médico acontece por aí, olha quanto erro na área odontológica acontece por aí, quanto a gente escuta de dente que é extraído errado, de cirurgias que não era para ser cirurgia. Quanto, né, erros existem na nossa área, na nossa profissão. Cada um tem a sua profissão aqui, sabe? Então, pensa na auriculoterapia da mesma forma. Você tem uma pessoa, você ia gostar que fizessem isso com você antes de qualquer coisa, tá? Então, eu penso muito na experiência que nós estamos levando o nosso paciente a ter na auriculoterapia. Cuide com isso. Eu não acredito que a bolinha de ouro e prata, que são folhados, possa causar diferença no meu paciente, tá? Agora, por exemplo, você fala ali de misturar estímulos. Eu gosto, por exemplo, de fazer a fitopuntura, que é misturar sementes. Mas são sementes estimulantes, sementes calmantes. Aí eu posso pensar, por quê? Porque eu estou unindo o melhor da planta, que eu sei daí que a planta estimula ou não, no ponto de acupuntura, no ponto de auriculoterapia, tá? Então, são maneiras aí que a gente tem de estar trabalhando e ajudando o paciente. Deixa eu ver se eu consigo, gente, salvar de alguma coisa, perguntas, porque eu realmente não vou conseguir. Deixa eu ver se eu consigo. É perdê-las e da outra vez, eu não sei, mas ela some para mim aqui. Eu não consigo ver. Então eu vou responder